Eu gosto de falar que o ser humano não é um inseto. E a especialidade exclusiva em uma coisa é um negócio de inseto. Porque se você pensar, putz, a gente tem uma oportunidade dessa de estar vivo. E a gente vai saber só sobre uma única coisa, se a gente pode saber sobre tantas coisas e conectar esses diversos conhecimentos, o nosso cliente, ele olha e fala, putz, se os donos vivem isso, tiveram essa experiência e agora estão vendendo esse negócio, faz sentido eu comprar. Na verdade, o influenciador construir uma empresa é uma alforria. Ele vai se libertar da dependência exclusiva da imagem própria dele. E ao mesmo tempo, um empresário que constrói uma marca pessoal forte e ajuda a empresa dele a construir a dele, a marca dela, ele vai levar para essa empresa mais rapidamente talento, cliente, investimento. Nenhum empresário bem-sucedido que eu conheço trabalha 80 horas por semana. Nenhum. Nem meu pai, nem meu padrasto, nem ninguém que eu já trabalhei. Eles trabalham de forma inteligente. Esse podcast é um oferecimento da BMW, líder em mobilidade premium. Esse é o podcast Lugar de Potência. Lições de carreira e liderança com o maior headhunter do Brasil. Afinal, tem 1,94 m. Vambora? Hoje eu tenho o prazer de receber uma líder de impacto no setor de marketing e construção de marcas, com uma trajetória que vai além do comum. Ela é formada em marketing, com especializações em Harvard, UCLA, INSPER e Hyper Island. Antes da sua carreira no mundo corporativo, ela iniciou sua jornada no universo das artes cênicas, onde atuou como roteirista, redatora publicitária e atriz. Sua experiência no teatro e no cinema moldaram sua visão única sobre storytelling e a importância da narrativa na construção de marcas. Com mais de 15 anos de experiência, ela liderou áreas estratégicas na Boca Rosa e na G4 Educação. Agora, o que o currículo dela não conta é sua paixão por construir marcas autênticas e seu compromisso com a geração de impacto real nas empresas e nas vidas das pessoas. Thay Dantas, que demais ter você aqui no Lugar de Potência. Ah, que demais estar com você. Sou uma grande fã, muito fã sua. Acho seu trabalho incrível. Prazer enorme falar com você hoje. Demais. E Thay, pelo início aqui, como você sabe que eu gosto de começar, me conta das suas origens. Você vem de uma família de publicitários que ganhavam Leões de Cannes, Festival de Veneza. Que ambiente que você cresceu? Não, eu cresci numa família de empresário. Então, meu pai é empresário, as minhas tias são empresárias, meu padrasto também é empresário. Mas eu tive um avô empresário diferentão, que eu acho que é com ele que eu sou um pouco parecida, para não ser um bichinho tão fora da curva. Então, meu avô ele foi fundador da UVV, da Universidade de Vila Velha, no Espírito Santo. Também foi fundador da UFES, que é a Universidade Federal do Espírito Santo, foi reitor da UFES. Ele fez várias graduações super diferentes entre si. Então, era um economista que estudava filosofia, estudava negócios, geografia, pós-doutor em filosofia. Então, meu avô acho que foi uma grande inspiração para mim, para eu entender um pouco de tudo, que é o que eu acredito, né? Eu gosto de falar que o ser humano não é um inseto. E a especialidade exclusiva em uma coisa é um negócio de inseto. Porque se você pensar, putz, a gente tem uma oportunidade dessa de estar vivo. E a gente vai saber só sobre uma única coisa, se a gente pode saber sobre tantas coisas e conectar esses diversos conhecimentos. Então, acho que meu avô foi o meu grande inspirador. Nossa, adorei a analogia do inseto. Eu nunca tinha escutado. E você sabe que eu estou nesse exato momento lendo a biografia do Leonardo da Vinci, que foi escrita pelo Isaac, que é o mesmo, do Elon Musk, do Steve Jobs. E eu fiquei fascinado como alguém na Idade Média conseguia ser tão plural. E eu olhei para aquela história e eu falei assim, apesar de eu fazer bastante coisa, eu falei assim, eu não faço nada perto de um cara como esse. Agora, um ponto que eu quero explorar contigo, como é que uma pessoa tímida vai parar no mundo artístico? Me conta. Então, cara, eu acho que tem muito a ver com o fato de eu gostar muito de história. Eu gostava muito de ler histórias, eu gostava muito de ver filmes quando eu era nova. E eu queria ser uma mulher que fizesse uma carreira grandiosa. Eu queria impactar a vida, assim. Eu queria que a minha vida impactasse o mundo. Eu gosto muito de uma frase do Steve Jobs, de um conceito, né, que ele fala que quando a gente percebe que todas essas coisas que a gente usa, o microfone, essa garrafa d'água, esse copo, a TV, a luz elétrica, foram inventados por pessoas como eu e como você, e que a gente tem a oportunidade também de inventar coisas assim, isso me marcou muito. E eu queria muito ser uma pessoa que pudesse inventar coisas, influenciar a vida de alguma forma. O meu avô,
ele veio de uma origem libanesa, então eu fui criada numa família bastante tradicional, embora ele fosse fora da curva, colocou as filhas para estudar lá. Mas eu entendia que eu não tinha muito espaço dentro da construção das empresas da minha família, que provavelmente eu não seria uma grande executiva, não tinha essa possibilidade para mim. Só que eu me influenciava muito pelas grandes autoras. Então, desde muito nova, eu gostava de ler, eu gostava muito da Clarice Lispector, eu gostava muito do Fernando Pessoa, eu gostava muito da Simone de Beauvoir, por incrível que pareça, né? Que hoje eu sou mais liberal. Mas isso tudo me influenciou a entender que ali, dentro do meio artístico, eu era capaz de influenciar culturalmente o universo, criar coisas, e que eu podia vivenciar muitas vidas, que tem muito a ver com o que eu gosto, né? Eu gosto de vivenciar muitas coisas, de fazer muitas coisas diferentes. Então, por isso, eu acabei lá. A minha ideia era ser uma grande roteirista, uma grande escritora de teatro e de filmes. E isso diz muito de quem eu sou hoje em dia também. Você sabe que esse negócio era uma coisa que eu não gostava de contar para as pessoas, que eu tinha sido atriz. Eu morria de vergonha de falar isso, porque eu falava assim, putz, as pessoas não vão me levar a sério se eu falar que eu fui atriz. Vão achar que eu sou uma doida, né? Putz, como assim? Essa menina foi atriz, agora tá aqui querendo construir marca, falar com o empresário. Então era uma coisa que eu meio que escondia, assim. E aí, recentemente, eu comecei a falar sobre isso. Porque as coisas que a gente mais esconde são as mais perceptíveis. Então, tudo que a gente tem vergonha na gente é a primeira coisa que chega. As pessoas sabem aquilo que a gente esconde. Elas intuem, né? Que a gente esconde, as pessoas sentem um cheiro. Então, se você é fofoqueiro, as pessoas sabem que você é fofoqueiro. Elas só não te contam que elas sabem, pra deixar você de boa. Mas tá todo mundo sabendo. Todos os seus grandes defeitos as pessoas sabem. E aí eu pensei, mas não é um grande defeito eu ser assim, tão plural. Porque eu achava que era. As pessoas vão pensar que eu sou desfocada, né? A pessoa gosta de um monte de coisa, faz um monte de coisa. Vão achar que eu não sou profunda em nada. E quando eu era da escola, o pessoal falava isso. Pô, essa menina não tem foco. Ela vai, faz um monte de coisa bem, mas não faz nada muito tempo. Falei, cara, isso é quem eu sou. Então eu vou assumir que eu sou uma polimata. Então, muito inspirada no próprio Leonardo da Vinci. E hoje eu tenho orgulho e acho que diz muito de como eu trabalho o fato de eu ter sido artista e tímida. Então eu sou uma introvertida que fala alto, né? E o que esse mundo artístico te ensinou? Seja em coisas positivas que você enxerga o valor hoje, seja para sua vida pessoal ou profissional, e coisas talvez que você prefere não ter mais para sua vida. O mais positivo, eu acho que foi me dar uma visão profunda sobre o ser humano. Eu acho que quando você escreve ou quando você interpreta, você tem que entrar muito em contato com partes suas que dificilmente você entraria sendo um executivo. Porque você não tem tempo para entrar, né? Então, eu consegui acessar muitas coisas minhas, me deu um autoconhecimento muito grande e também um conhecimento muito grande do ser humano e da história da humanidade. Então, durante a minha faculdade, eu estudei sobre história da arte, sobre filosofia, sobre comportamento humano, sobre o corpo humano, né? Corpo, como a gente se move. E tudo isso me deu uma capacidade de oratória boa, que me ajuda na minha construção pessoal dos meus conteúdos, mas principalmente me deu uma visão de como eu posso influenciar o comportamento humano e construir histórias. Tem muito a ver com o que eu faço hoje com a minha estratégia de construção de marca. Muito a ver. A minha estratégia de construção de marca bebe muito na arte, no storytelling, na forma de construir personagens e construir histórias. E o que me ensinou do que eu não quero, né? O meio artístico, na verdade, o universo da arte, ele te coloca muito em contato com você. E isso é muito bom e muito ruim. Porque eu até estava lendo o Naval esses dias e ele fala que um dos paradoxos da psicologia, que ele não acredita na psicologia, é que a psicologia, ela te faz mergulhar em você para você se curar. Quando ele acredita que se mergulhar em você é um fator de você ficar doente emocionalmente. Quando você se autoanalisa muito, você fica mal. Eu vi um outro autor também falando sobre isso, que as pessoas não precisam ficar olhando para si mesmas, que o tubarão está sempre nadando. Então, que a falta de movimento, de ação, faz com que você fique triste. Mas seria porque se você procura, você acha isso? Quanto mais você encontrar, você vai achar alguma coisa? Esse é o ponto? Eu acho que a gente tem tudo dentro da gente. Todo mundo. A gente tem tudo dentro da gente. Isso foi uma coisa que as artes me ensinaram. Quando na faculdade que eu fiz, eles falavam assim, teve até um exemplo, um exercício que eu fiz que me marcou muito. Você lembra daquele caso do Nardone, que matou a filha e tal?
E aí a professora falou assim de teatro: olha, se vocês forem interpretar esse cara, como é que seria? A gente ia interpretar ele de um ponto de vista de julgamento. Falar, esse cara é ruim, então eu vou ser aquele pessoa ruim, pá, má. Mas será que as pessoas ruins se sentem ruins? Será que esse cara acha que ele é um monstro? Será que ele fez isso pensando, eu vou fazer uma monstruosidade pelo prazer da monstruosidade? Provavelmente não. Acho que a gente tem muita coisa dentro da gente. Todo mundo. Então, quais são essas coisas? O que exatamente faria você fazer algo que você imagina que você jamais faria? Então, o que te faria matar alguém? Então, são esses tipos de questionamento que quando você vai construir uma narrativa, uma história profunda, densa, você tem que entrar em contato. Então, os melhores livros, Dostoiévski, todos eles trazem uma complexidade humana. Não é o preto no branco, não é esse cara é ruim, esse aqui é bonzinho. Né? Isso é mais para blockbuster. E quando você vai interpretar um personagem, você precisa entrar em contato com o que aquele personagem tem dentro de você, não fora de você. Você não pega algo que está fora de você e faz. Você tem que achar dentro de você, né? E isso é muito positivo, porque você tem um conhecimento grande sobre você e sobre os outros, mas se você fica... no meu caso, se eu ficasse naquilo muito tempo, me faria mal. Então, me fazia mal emocionalmente ser artista. E a maior parte das pessoas que eu convivi no meio artístico não eram pessoas com emocional bom. Eram pessoas mais deprimidas, ou ansiosas, ou angustiadas, porque elas estavam sempre investigando a humanidade. E a humanidade tem coisas muito densas dentro dela. Né? E teve algum episódio que foi a gota d'água para você sair desse mundo e foi já o marketing digital que te fisgou ou foram coisas separadas que depois se conectaram? Eu entendi que eu poderia ter muito mais impacto construindo marca do que construindo personagem. Eu entendi que as marcas hoje, elas têm um papel maior na construção do comportamento humano e do futuro do que os personagens que eventualmente eu pudesse construir na televisão ou no cinema aqui no Brasil. E isso foi me dando uma visão de que eu poderia explorar a minha potência criativa e a minha potência estratégica, porque eu sempre fui uma artista meio empresária. Então, eu logo abri uma empresa de roteiro, comecei a trabalhar empreendendo como roteirista, comecei a fazer coisa para as empresas. Então, eu sempre gostei desse poder de executar, sabe? Eu não sou aquele artista lá no topo da montanha que vai criar coisas incríveis. Eu quero ver essas coisas no mundo, eu quero experimentar isso, eu quero ver como isso impacta, como isso traz dinheiro, como isso traz resultado. Então, quando eu comecei a trabalhar para as empresas, eu pensei, putz, eu posso fazer muito resultado aqui do que eu quero, de influenciar as pessoas, de construir coisas grandiosas, e eu posso, ao mesmo tempo, executar isso com agilidade, ver esse resultado, experimentar esse resultado e ter uma vida financeira positiva, que também, para mim, é muito valioso. Eu quero ser uma pessoa próspera cada vez mais e eu acho que faz mais sentido isso no meio empresarial do que no meio artístico, que você tem uma oscilação muito grande. E essa oscilação também é um negócio que não me faz muito bem. E o que mudou do marketing digital de quando você começou tua carreira para os dias de hoje? Quais as principais transformações que nos fizeram chegar até aqui? Quando eu comecei, na verdade, eu já fazia um negócio muito parecido com o que eu faço hoje. Porque eu comecei a trabalhar com marketing mesmo lá para 2011, assim. Então, a gente estava no começo das redes sociais. E, na época, eu fui uma das primeiras pessoas que entendeu o poder das redes sociais em si. Todo mundo já estava fazendo um pouco de performance, marketing e tal. Mas eu entendi que nas redes sociais a gente tinha uma oportunidade muito grande de construir marca e gerar receita de maneira mais acelerada. Então, a UVV, por exemplo, foi uma empresa que foi cliente da minha primeira agência, quando eu era bem novinha, e a gente fez dela, isso lá atrás, era Facebook ainda, a grande plataforma, uma das empresas mais seguidas no Facebook na época. E ela é uma instituição numa cidade chamada Vila Velha, num estado chamado Espírito Santo, que é um estado pequeno, e a gente tinha mais seguidor que a Estácio de Sá. A gente tinha um volume muito grande ali. E foi um negócio tão doido na época do que a gente conseguiu fazer, porque foi bem debaixo dos panos, assim. Então, eu tinha lá na empresa umas pessoas mais antigas, com uma visão de marketing muito tradicional, muito antigo, institucional. E eu achava que não fazia o menor sentido, porque a gente estava falando com pessoas de 18 anos, né? Na época eu devia ter 19, 20. Pessoas de 20, 21, mentira, 20, 21. Então eu falava com pessoas de 18 anos que não tinham nada a ver com aqueles caras de 60, 70, 50 anos que estavam comunicando com essas pessoas. E aí
Só que eles tinham muita resistência, né? Falaram, pô, essa menina nem não sabe de nada, isso é artista, tá viajando, fazer esse negócio aqui dentro da universidade. Só que eles não estavam nas redes sociais, né? Então acho que a UVV foi o meu case mais rebelde, assim, porque eu fiz tudo ao contrário do que queriam, do que o cliente queria. Totalmente ao contrário. E quando eles perceberam, já era tarde. Porque eles não estavam nas redes sociais, né? Só que o público estava. E a gente fez o maior vestibular da história da universidade. Foram 20 mil inscritos, pessoas de todo o Brasil, com um custo que era mais de 70% abaixo do que eles costumavam investir em vestibular. Quando eles chegaram, só tinham aquela visão de uma fila gigantesca para fazer aquele vestibular. E aí eles falaram, cara, realmente esse negócio aqui tem algum sentido, faz sentido ir por esse caminho, que a gente não concorda, mas realmente faz sentido. E aí eles tiveram que mudar pela prática, pelo resultado, e não por acreditarem naquela teoria. Então eu acho que o que mudou mais hoje é que as pessoas entenderam isso, sabe? Elas entenderam agora, algumas ainda não entenderam a mudança que a gente teve no marketing, mas é impossível você construir uma marca forte hoje fazendo o que os livros de 1980, 1990 mandavam você fazer. Eu mesma sou uma grande nerd, então eu adoro estudar. Então eu estudei muito sobre marca, me aprofundei em todos os grandes teóricos de marca que existiram, o Eker, que é o mais famoso. Só que se você fizer somente o que foi escrito e validado pela academia, que demora bastante a acompanhar o mercado, você vai eventualmente construir uma marca forte, mas talvez você vai demorar 20, 30 anos. E talvez você não vai conseguir, porque hoje os recursos que você tem são muito diferentes dos recursos que eles tinham ali, tá? E o que mudou pra mim é que mais pessoas têm consciência disso. Você se envolve com as histórias, experiências e aprendizados que eu compartilho aqui em cada episódio? Então pense no efeito transformador dessas lições aplicadas na sua equipe. Conheça mais sobre a minha palestra Lugar de Potência acessando o link na descrição do episódio. Não só inspire, mas revolucione o potencial do seu time. O que é a tua visão hoje do que é construção de marcas, né? Acho que para muita gente que está nos escutando aqui, muitas vezes pode ter uma referência muito à marca. Estou vendo aqui a marca, tem o logo, tem a empresa aqui e algo muito mais amplo. Como é que você enxerga isso? Como é que você definiria para alguém que precisa entender essa dinâmica? Antes de eu falar de como eu enxergo a construção da marca, eu queria dizer que existem 3 tipos de pessoa no mundo e isso reflete muito sobre a marca em si, sobre a construção de marca em si. Eu gosto de pensar que, pelas minhas observações, existe uma pessoa que é aquela pessoa que é muito estudiosa, que se mergulha dentro de tudo que foi criado pelos homens, pela humanidade ao longo desses milhares de anos que a gente está produzindo coisas. E ela segue aquilo que já foi feito por outros homens, por outras pessoas. Ela copia aquilo e replica aquilo. Existe um segundo grupo, que é um grupo que não estuda nada, que se acha muito inteligente, que acha que pode ensinar para as pessoas a fazer o que ele mesmo nunca fez e que acaba inventando a roda por não saber que a roda já existe. Uma coisa que foi inventada há muito tempo atrás, então não é nenhuma inovação, o que ele acha que é inovação. E no mundo do marketing, hoje a gente tem claramente esses 2 profissionais. O que é muito inteligente, muito estudioso e faz aquilo que foi programado, né? O que foi ensinado para ser feito, que são as melhores recomendações. E aquele outro que não sabe de nada, acha que sabe tudo, que inventou um negócio, está fazendo mais ou menos uma coisa parecida, às vezes pior, porque também não é muito ético, né? Que é o famoso bullshiteiro de internet. O terceiro grupo, que é um grupo raro, é o grupo que mergulha nas coisas, entende por que as coisas funcionam como funcionam, bebe do conhecimento acumulado pela humanidade ao longo dos séculos, mas é capaz de produzir o novo. É aquela pessoa que, como você citou aqui, o próprio Leonardo da Vinci é um exemplo muito grande disso. Ele sabia que a teoria era que o sangue vinha ser circulado pelo fígado. Ele sabia disso, ele tinha consciência disso. Mas quando ele foi mergulhar para entender se era daquela forma mesmo, ele descobriu que não era. E aí ele criou uma outra teoria, que é a que o sangue, que quem bombeia o sangue é o coração. Então ele chegou à verdade, mas ele conhecia a teoria. Então, para mim, o bom profissional de marca hoje é aquele que conhece a fundo a teoria, não só a teoria de marca, mas ele consegue conhecer o porquê de várias coisas. Ele tem que ter um conhecimento profundo de marca, da teoria da marca, de marketing como um todo, de negócios, de tecnologia e do comportamento humano.
E para além disso, ele tem que olhar para esses componentes e criar o que ainda não existe, o que ainda não foi dado para ele. Então, hoje, como eu acredito que marca se constrói, tá? Eu acho, no meu método, tem muito do que foi construído por esses teóricos, então ali do que é principal dentro de uma marca, que é clareza do público-alvo, um posicionamento muito claro, uma promessa muito clara e uma personalidade definida. Isso aqui é dado, isso aqui, e uma consistência, né? Toda teoria vai te dizer que isso aqui você precisa fazer. No Brasil, a maior parte das marcas não faz isso aqui, que é o básico, não faz. A maior parte das marcas não tem posicionamento de marca, não tem promessa de marca, não tem nem clareza do público-alvo muitas vezes. Então isso aqui é o básico. Isso aqui vai te permitir construir uma marca, tá? Vai te permitir construir uma marca, mas talvez não vai conseguir fazer isso rápido. Aí eu consigo colocar outros ingredientes que não tem teoria nenhuma, que é, por exemplo, a forma de contar histórias. Quando a gente pensa na forma de contar histórias, você vai falar, putz, o Donald Miller escreveu um livro sobre isso, Story Brand. Beleza, mas eu não concordo com o que ele escreveu ali. Eu não acho que é daquela forma. Eu acredito que você deve construir uma história para o seu cliente, não a história da sua marca. Você tem que construir uma história para o seu cliente através da sua marca. E o seu produto e serviço deve levar esse herói, que é o seu cliente, a ganhar do inimigo dele, do cliente, e a viver uma vida mais interessante do que a que ele vive sem a sua marca e, no fim do dia, alcançar uma promessa, né, o final feliz, que vai estar vinculado à entrega do seu produto, do seu serviço. Então, isso é muito do que eu acredito. A gente fez isso no G4, a gente fez isso na Boca Rosa. E quando a gente fala em personalidade, as pessoas também tendem a achar que, putz, eu vou colocar ali a personalidade da minha marca. Vai ser uma personalidade assim, ou assado, o jeito da minha marca e tal. Ninguém tá nem aí pra tua marca. O que as pessoas querem saber é o que a tua marca vai dar para a personalidade deles. Então, eu acho que as redes sociais, elas funcionaram muito bem, porque no fundo todo mundo é inseguro pra caramba e a gente vive na quinta série querendo ser popular e sentar lá no grupo do fundão e ao mesmo tempo ter nota boa. E o que acontece? É que a rede social permite as pessoas a expressarem a grande personalidade delas, né? A gente pega uma criança. Quando a criança é bem pequena, ela é louca com o pai, ela é grudada no pai. Quando ela começa a ficar um pouco mais velha, ela vai se individualizando. E aí ela começa a ser um pouco rebelde com o pai, com a mãe, né? Por quê? Porque ela quer dizer que ela é um indivíduo inteiro. Ela quer se constituir como uma pessoa única. E essa pessoa única tem uma personalidade única. Ela não é uma cópia do pai. Ela não é um adendo do pai, da mãe. E durante a nossa vida, a gente passa grande parte do nosso tempo querendo mostrar para o mundo quem a gente é. E qual é um outro papel que a marca tem que dar para a gente, além do produto, da funcionalidade do produto ou do serviço que ela vende? Um atributo que nos ajude a mostrar para o mundo quem nós somos. Então, a BMW, né, que é uma patrocinadora aqui. Se você tem uma BMW, você é arrojado, aventureiro, você é cool, você é moderno, tecnológico. Então, a marca ela tem que dar para você um atributo de personalidade. E por último, é o fundador. Se o fundador quiser aparecer, é muito bom, é muito positivo para você construir essa marca rápido. Por quê? Porque, ou o fundador, ou os executivos, mas principalmente o fundador. Porque foi ele que criou esse produto, esse serviço. Essa história tem alguma coisa a ver com ele. Normalmente, as pessoas criam empresas em cima de habilidades que elas possuem. Eu não vou vender uma empresa de tecnologia, posso até criar uma empresa de tecnologia, mas se nenhum dos fundadores é de tecnologia, dificilmente essa empresa dá certo. Então, normalmente, o que a empresa vende tem a ver com alguma habilidade muito legal daquele fundador. A Bianca tem uma jornada de vida que é muito em cima da maquiagem. Ela começou se maquiando super novinha, com 16 anos na internet, mostrando que era possível fazer maquiagens incríveis, mesmo sendo pobre da favela e não tendo recurso para comprar uma boa marca. E ela construiu toda a vida dela muito atrelada à maquiagem. Então é óbvio que ela vai ter um cuidado incrível com a maquiagem. E é óbvio que ela tangibiliza o que é uma boa maquiagem, o que é uma mulher se sentir bonita, o que é uma mulher se sentir poderosa, o que é uma mulher se sentir segura. Então esses atributos fazem com que a gente tangibilize a marca muito rápido para as pessoas. E as pessoas às vezes compram essa marca querendo se parecer um pouquinho com a Bianca. Então isso é muito legal, dá um impulso muito grande nesse crescimento. E essa é uma estratégia que a gente vê muita também discussão sobre
Até que ponto você constrói uma marca em cima de um influenciador e depois você acaba virando refém, né? Tudo na sua vida tem o lado sombra e o lado luz. Como depois deixar a marca andar sozinha? Se você não é um influenciador, você não tem esse questionamento, né? Porque você já não é um influenciador, então se você vai aparecer para construir sua marca, você vai dar só mais credibilidade ali. E sempre a marca, ela tem que ser maior do que o fundador. Só que tem um ponto. Você falou aí do influenciador em si. O influenciador, ele hoje, basicamente, vive de publi. Então você tem 3 layers de influenciadores também. Então você tem o primeiro layer do influenciador, que é o influenciador que vive de publi. E aí são os bem-sucedidos vivem de publi, né? Grande parte dos criadores de conteúdo não ganham dinheiro. Então, um influenciador, ele vive de publi, certo? E aí depois, quando ele evolui um pouquinho, ele vive de infoproduto, que é basicamente um curso com a cara dele, aí ele ganha um dinheiro em cima da cara dele. E em terceiro, ele constrói uma marca. Quando ele vive de publi, basicamente, ele está vivendo da imagem dele e construindo uma marca, uma autoridade, uma comunidade para uma marca que não é dele. Uma marca de um terceiro. Então ele está construindo um negócio para os outros. E ele ganha um cachê para construir o negócio dos outros. É quase como se ele fosse um funcionário, mas ele depende 100% da imagem dele, da construção dele. Se ele perde o hype, ele perde receita. Então ele vive numa tensão muito grande. E ele é um cara que vive só de caixa, não tem equity nenhum, né? Ele não tem valor, ele tem caixa. Quando ele vira infoprodutor, ele começa a melhorar um pouco, porque ele está construindo uma autoridade para ele, uma marca pessoal dele, está fazendo com que ele receba um retorno diretamente vinculado ao trabalho dele. Então ele consegue monetizar melhor, ele consegue ganhar mais caixa. Mas de novo, ele não tem valuation, ele não tem equity, ele não tem uma construção de longo prazo. Ele depende ainda da imagem dele. O que é ruim, é bom? Não sei, depende de como a pessoa se sente em relação a isso. Eu não gostaria de viver só sobre a minha imagem. Quando você constrói uma empresa, você deposita a sua imagem naquela empresa, você vincula a sua imagem naquela empresa, e aquela empresa ganha uma robustez, uma marca independente da sua, que vai ter atributos independentes dos seus e vai existir para além de você. Sempre que o influenciador tiver uma conexão mais forte, ele vai conseguir gerar um pouco mais de resultado, isso é fato. Porém, se a marca consegue se construir forte, independente desse cara, ele vai ser sempre só um tempero. Então você olha, por exemplo, Hair Beauty, da Selena Gomez. A Hair Beauty vende independente da Selena Gomez, está distribuída no mundo inteiro. Eu mesma compro Hair Beauty, eu não sou fã da Selena Gomez, mas é óbvio que a Selena Gomez deu uma alavanca inicial, quase como se fosse um investimento inicial de distribuição de mídia, que fez com que essa marca crescesse muito mais rápido. Só que hoje ela colhe muito mais frutos da Hair Beauty do que a Hair Beauty colhe dela. A mesma coisa é a Fenty da Rihanna. A Kylie tem também a Kylie Cosméticos. A Skins, da Kim Kardashian, tá com valuation, uma marca de 5 anos, com valuation de 4 bilhões de dólares. Isso é mais de 20 bilhões de reais. Uma marca de 5 anos que fatura por ano 750 milhões de dólares, o que é mais ou menos aí 750 milhões, dá 5 bi de real, né? Então, mais ou menos isso. E aí você fala, putz, é só pela imagem dela? Não, é porque o produto é bom, a distribuição é boa, mas ela acelerou muito o marketing. Só que agora ela tá colhendo frutos que vão para além da imagem dela. Então, na verdade, o influenciador construir uma empresa é uma alforria. Ele vai se libertar da dependência exclusiva da imagem própria dele. E, ao mesmo tempo, um empresário que constrói uma marca pessoal forte e ajuda a empresa dele a construir a marca dela, ele vai levar para essa empresa mais rapidamente talento, cliente, investimento, né? E mesmo quando a empresa é grande, se o fundador se constrói, ele consegue dominar a narrativa. Você vê, por exemplo, o Mark Zuckerberg, ele não era um influenciador, nunca foi. Agora ele é. A empresa é gigante. Ele precisa de dinheiro? Não. Ele está fazendo para acelerar a aquisição? Não. Ele está fazendo para um negócio que é muito diferente do que o empresário médio e a gente aqui imagina. Ele está fazendo porque ele quer desafiar algumas coisas que são muito difíceis dele conseguir desafiar se ele tem uma empresa tradicional, fria, né? Por exemplo, agora ele está desafiando o Biden, né? Falou que o Biden censurou ele e ele tá desafiando o Biden. Ele desafiou o Elon Musk. Ele está numa briga que é uma briga por talentos. A briga por talentos exige que eu queira trabalhar com esse cara, que eu admire esse cara. Então, o único downgrade que existe é que se você for uma pessoa capaz de fazer coisas incorretas,
né, a tua marca vai sofrer com isso. Então, se você é um cara que rouba, ou que vai matar alguém, ou fazer alguma coisa grave, a tua empresa vai sofrer com isso. Se você não é famoso e você faz isso, a empresa sofre menos, mas ela sofre também. Mas nessa dinâmica, né, no mundo onde a imagem, a percepção é tão valorizada, até que ponto você acredita que a autenticidade pode sobreviver no marketing? Ela tem que sobreviver. Hoje em dia, a gente tá vivendo um momento muito maluco. Antigamente, a rede social, ela era muito otimizada para seguidores. Então, quanto mais seguidores você tinha, mais você alcançava pessoas, mais elas te ranqueavam bem. Isso YouTube, Instagram, Facebook. Depois, quando surgiu o TikTok, a gente começou a ter um foco maior em alcance. Então, a rede social do TikTok, ela era 100% pautada em alcance. E ela começou a dar muito resultado. Aí as outras redes, YouTube, Instagram, Twitter, começaram a otimizar para alcance. Esse cara aqui, independente se ele tem muito ou pouco seguidor, a gente vai fazer alcançar para entender se ele vai alcançar as pessoas vão gostar, não vão gostar, tal. Só que o que isso faz? Isso não cria comunidade, né? Então, você alcança ali muita gente, eventualmente que não tem nada a ver com aquilo que você vai vender, com aquilo que você vai entregar, que não vai te seguir, porque hoje é cada vez mais difícil você ter novos seguidores, você construir uma base de novos seguidores. E aí fica uma relação mais transitória, mais efêmera. O que acontece, que o Instagram está tentando fazer para bater no TikTok de uma maneira diferente, é voltar a rede social para ser social. E o que acontece? Como é que você constrói uma rede social, né? A gente teve um momento que todo mundo começou a contratar social media, todo mundo usa o ChatGPT, e aí você tem um monte de conteúdo igual, todo mundo meio parecido, todo mundo falando as mesmas coisas, todo mundo fazendo coisas muito semelhantes. E aí as pessoas começam beleza, então que não alcance, dessas pessoas que você segue, quantas delas, fazer um exercício aqui com você para concluir o que eu tô falando. Quantas pessoas você segue? Quantas pessoas eu sigo? Pouco mais de 1.000 hoje. Um pouco mais de 1.000 pessoas. Dessas 1.000 pessoas, quantas delas você realmente se importa e vai lá, procura e quer ver o conteúdo? Pouquíssimas. Pouquíssimas. Então, são essas pouquíssimas que verdadeiramente te influenciam e te fazem fazer qualquer tipo de ação. As pessoas que mais te influenciam, provavelmente são as mais autênticas. Quando a gente pergunta para as pessoas, quem são as pessoas que você mais admira na tua vida? Por exemplo, me fala uma pessoa famosa, que os nossos ouvintes aqui conheçam, que você admira muito. Puxa, deixa eu ver aqui uma pessoa. Aqui, o Naval Ravikant. O Naval. Naval é um excelente exemplo. As pessoas que a gente admira muito, normalmente elas têm umas características em comum. Elas normalmente são pessoas muito autoconscientes. Elas têm elas sabem muito bem quem elas são, né? Elas têm um trabalho de autoconsciência grande. Elas são pessoas confiantes. Elas confiam nelas mesmas. Mas, ao mesmo tempo, elas também são vulneráveis. Então, o Naval, ele é um exemplo disso. Ele é um cara muito filosófico, profundo naquilo que ele fala, naquilo que ele faz. E ele é extremamente autêntico. Eu vi um podcast do Naval em que ele fala assim: eu otimizei a minha vida para preguiça. Eu sou um cara extremamente preguiçoso. Eu não sou um cara que gosta de trabalhar duro. Não gosto, eu gosto de acordar às 10 da manhã. Não acordo às 7. Eu acordo às 10 da manhã. E eu otimizei a minha vida com o meu trabalho, com a minha inteligência, para eu ganhar leverage, para eu poder acordar às 10 da manhã. Eu não quero ter um monte de... Ele fala, eu não quero ter um monte de colaborador. Eu não quero. Eu quero ter independência. Eu quero trabalhar com pessoas inteligentes como eu. Não quero liderar ninguém. Eu quero construir junto. Então eu otimizei também a minha vida para não ter nenhum liderado. Porra, é totalmente contra o senso comum que ele fala. Como é que um cara chega e fala que ele é um preguiçoso? Ele falou, eu sou um preguiçoso, eu não gosto de trabalhar duro. Eu otimizei a minha vida para eu não trabalhar duro. Então é totalmente autêntico. Por quê? Hoje na rede social todo mundo fala, trabalho não sei quantas horas, não sei o que, trabalho mais de 40 horas por semana. Eu nunca conheci, por Deus do céu, isso é uma coisa que a gente propaga na rede social, quero dar um recado para vocês. Eu nunca trabalhei com uma pessoa muito bem sucedida, que fosse muito mais bem sucedida que eu, que trabalhasse tão duro assim. Então, ele consegue desafiar isso. É uma coisa que as pessoas estão... Tá todo mundo falando, tem que trabalhar 80 horas... Nenhum empresário bem-sucedido que eu conheço trabalha 80 horas por semana. Nenhum. Nem meu pai, nem meu padrasto, nem ninguém que eu já trabalhei. Eles trabalham de forma inteligente. Então, o Naval, ele desafia isso. Ele é um cara super autêntico. Ele constrói uma comunidade. Pessoas que são verdadeiramente interessadas em ouvir aquilo que ele tem para dizer. E aí, o que acontece? Dentro do funil das redes sociais, voltando aqui, você tem lá o primeiro layer,
que é o alcance. Aí você alcança uma galera. Depois do alcance, parte dessa galera engaja com você. Dessas pessoas que engajaram ali com você eventualmente, parte se torna seguidor. Desses seguidores, parte se torna comunidade. Se torna gente realmente engajada. E aí é que tá o ponto. Tá todo mundo focando aqui, alcance. Alcançar muita gente, e ter muito seguidor. As pessoas estão querendo fazer isso. Fazer um vídeo para ter muito alcance e muito seguidor. Beleza. Você pode ter 10 milhões de seguidores, como eu vi um caso de um influenciador nos Estados Unidos, por exemplo, que não ganhava R$1. Não tinha dinheiro nenhum. Ele tinha pessoas totalmente aleatórias ali, porque ele começou a fazer conteúdo só focado no alcance. Ninguém tava nem aí pra ele. Queria ver os videozinhos dele ali porque era legal, era entretenimento, mas não tava nem aí pra ele. Nem aí pra ele. E aí, quando você olha para pessoas que constroem comunidade, é totalmente diferente. Porque a comunidade, ela influencia todos os indicadores de trás para frente. Quando você constrói uma comunidade, você, por consequência, vai ter mais engajamento que a média. Você, por consequência, vai ter um alcance muito bom. E você vai atrair os seguidores corretos para aquilo que você vende. E as pessoas ainda não estão entendendo isso. Tá todo mundo focando em alcance e ganhar seguidor. E a minha visão é que para você conseguir construir hoje um canal de aquisição, o que é diferente, por exemplo, de quando eu comecei o G4, não era assim. Você tinha que ter muito seguidor, fazer seguidores que fizessem sentido para o público-alvo, né? Então, meu foco ali no G4 era trazer empresário. Mas hoje é ter uma comunidade forte. Se você tem uma comunidade forte, você consegue gerar aquisição, você consegue gerar receita e você consegue construir uma marca que vai atrair mais pessoas. E isso é uma coisa que você só vai fazer se você for autêntico. Como é que você enxerga a estratégia da lacração, né? O influenciador entrando em polêmica para ganhar essa visibilidade, seja em negócios ou na política agora que está forte? Então, eu acho que é uma estratégia super válida, né? É super antiga e super válida. Tem ônus e bônus. Tem mais ônus pessoais e tem muito bônus para o negócio e para o lucro que ele eventualmente queira ter. Funciona? Pra caramba. Por que funciona? Porque a gente, na média, a gente se move mais com o que é extremo. Então, o que é de uma ponta ou de outra, ela vai movimentar mais coisas do que a nossa racionalidade. O ser humano, ele é muito mais movido à emoção do que à razão. Muito mais. E tudo que é extremo mexe com os seus sentimentos. Sejam sentimentos de sonho, sentimentos positivos, quanto sentimentos negativos também. A raiva te faz agir pra caramba. Se você olhar, por exemplo, os grandes bilionários da história foram movidos pela raiva. Elon Musk só se tornou Elon Musk porque o pai dele tratou ele mal pra caramba e ele queria provar pro pai dele que ele era foda. O Steve Jobs foi rejeitado pela mãe e pelo pai, e aí ele se tornou o Steve Jobs porque ele queria mostrar que ele conseguiria ser um gênio porque a família dele não acreditou nele. Largou ele, abandonou ele. Então, a raiva move muito a gente. E a raiva engaja. A tristeza engaja. O medo engaja. A alegria engaja. Então, quando você vai para conteúdos mais extremos, você vai ganhar muita visibilidade. Agora, o importante é você fazer isso de uma maneira autêntica e responsável. Tem uma frase que eu ouvi um dia desses e que eu concordo muito, que é: o algoritmo está matando as melhores mentes da nossa geração. Porque as mentes mais inteligentes não são extremas. Elas reconhecem todas as gamas e camadas complexas que existem nas coisas. Só que isso não vende na internet, não funciona. Quanto mais complexo e profundo você for, mais difícil é das pessoas quererem se conectar com você, porque você vai mover mais a razão e menos a emoção. Então, na política, só vai ganhar no Brasil, enquanto a gente tiver as pessoas movidas à emoção, que eu não sei se tem alguma solução, a mesma coisa para os Estados Unidos, para todos os países do mundo, vai ganhar o extremo, porque ele vai mexer com a emoção das pessoas. As pessoas, elas se conectam mais com quem mexe com esse tipo de lugar. Agora, você só pode fazer isso se for de acordo com seus valores. Você está defendendo um valor seu? Se você estiver mentindo e sendo antiético, você vai ter resultado. Você vai ter resultado. Mas aí eu acho que já é um ponto que, na minha visão, não faz sentido. Eu não sou uma pessoa polêmica, por exemplo. Eu não gosto do embate. Eu não gosto da guerra, não gosto da briga. Eu não gosto.
Então eu não vou me posicionar jamais dessa forma. Você nunca vai me ver fazendo um tipo de polêmica nesse nível. Essa é uma pergunta que eu queria te fazer, porque talvez eu sou o exemplo do anti-exemplo do que são os modelos aqui. Eu, até minha característica pessoal, como você está falando, eu não gosto de me envolver em polêmica, eu acho que você tem que escutar os dois lados. Então eu me lembro que quando eu comecei a produzir conteúdo, todos os estrategistas que eu conheci falaram assim, Baza, não vai dar certo. Pô, você não ostenta, você não entra em treta. E eu acabei acreditando que esse era a minha identidade, então não iria mudar. E que eu iria encontrar pessoas que se identificavam com isso também e acabei encontrando. Então, ao mesmo tempo, tem esses dois lados da moeda. Sim. Eu e você, para bem ou para mal, a gente nunca vai ser um grande influenciador, gigantesco. A gente não vai ter 15 milhões de seguidores. Eu não quero ter. Eu também não me importo com isso. Não, pra mim eu não quero. Eu quero falar com o profissional de marketing, com o empresário. É com ele que eu quero falar. Então, pra mim, eu não quero ter 15 milhões de seguidores. Agora, se você quisesse ter 15 milhões de seguidores, aí você teria que... Provavelmente o que você faz hoje não funcionaria se você quisesse ser um influenciador de massa, de gigantesco, sabe? Provavelmente não funcionaria. Até porque se você... A não ser que você fosse para um nível mais de entretenimento, para um outro layer, mas você ia ter que saber mexer com algum tipo de emoção muito específico, sabe? Quando você também ganha um tamanho muito grande, qualquer coisa que você faz pode ser polêmica. Então, por exemplo, a Bianca, ela falou do pó solto ou pó compacto, que virou uma polêmica. É uma polêmica. Se eu falasse aquilo, iam achar irrelevante, porque eu sou uma pessoa pequena. Então, mas como ela tem 20 milhões de seguidores, se torna muito polêmico. Então, quando você também é muito grande, coisas menores se tornam polêmica. E aí você tem que tomar um pouco de cuidado se você não quiser fazer a polêmica. Você acredita que o trabalho define quem a gente é ou a gente é quem e a gente define o nosso trabalho? Acho que a gente que define nosso trabalho. Eu acho que quem a gente é define o nosso trabalho. Se o nosso trabalho definir quem nós somos, nós não seremos quem somos. Porque a gente vai ser o que alguém disse pra gente ser. Normalmente, quando a gente fala em trabalho, da forma que a gente entende o trabalho, as pessoas vão muito por um caminho que é de fazer aquilo que alguém disse pra pessoa fazer. A maior parte das pessoas no mundo, elas estão vivendo uma vida que não tem nada a ver com a vida que elas queriam estar vivendo. Que não tem nada a ver com quem elas são. Elas estão vivendo uma vida que foi assinada ali pra elas. Ó, deram esse papel aqui, aí você vai ser isso aqui. Pô, falaram pra mim que eu tenho que ser o médico, o advogado, o engenheiro, o empresário, não sei o quê. Então eu vou ser isso, eu vou trabalhar ali, vou entregar aquele resultado e tal. Aquilo te define, em algum momento vai passar a te definir. Porque você vai fazer tantas horas aquilo ali, você vai estar tão imbuído naquilo ali, que você vai virar aquilo ali. Ou parte daquilo ali vai ser você. Agora, se você quer ser uma pessoa protagonista da sua vida, autor da tua vida, você tem que entender quem você é. Quais são as suas melhores habilidades. E escolher uma coisa que você tenha prazer e que ao mesmo tempo você possa ser o melhor do mundo naquilo. A maior parte das pessoas vai ter uma carreira mediana, vai ter uma vida mediana. E tá tudo bem. Agora, se você não quer, se você quer ser fora da curva, não é o trabalho duro que vai te levar a ser fora da curva. Ele vai te dar alguma riqueza, vai te ajudar a crescer. Mas o que vai te fazer ser fora da curva é você ser o melhor naquilo que você faz. E você conseguir que aquilo que você faça se torne algo raro. Em que a demanda por aquilo que você faz é maior do que a oferta daquilo que você faz. Se você é o melhor do mundo, já vai ser. Eu concordo muito com o que você está falando. E eu tenho 2 elementos aqui para corroborar com isso. Primeiro, eu não acho que eu trabalho mais duro do que um gari. Nem eu. Que está trabalhando ali, puxa, deixando a nossa cidade limpa. Eu não acho. Só que a sociedade, da forma como ela foi construída, enxerga que o Baza, como headhunter, ele é remunerado por hora mais do que um gari. Segundo elemento, eu nunca toquei violão. Se eu dedicar 10 mil horas, que é o que o Malcolm Gladwell diz, que é o que você precisa para você aprender alguma coisa, sem nenhuma instrução, eu com violão apenas, dificilmente vai sair alguma coisa boa. Então eu acho que você tem 2 elementos aqui, que é o trabalho duro, com instrução e com direcionamento, e depois você tá com algo que é relevante para a sociedade. E por isso que eu falo que eu não acredito numa quantidade de horas extrema, porque não vai adiantar. É claro que eu trabalho bastante, né? As pessoas perguntam, Baza, quantas horas você trabalha? Olha, você fala mentalmente todas as horas que eu tô acordado, porque minha mente não para. Agora, como que eu tô direcionando isso? Eu acho que é sobre isso também que é um ponto que eu queria te perguntar, Thay. Como é que você enfrenta dúvida ou incerteza? O que te mantém centrado e confiante nas suas decisões?
Rapaz, eu não sou confiante, não. Eu sou cheia de dúvidas, sou cheia de incerteza. Tô sempre com dúvida. O que me mantém em ação é a dúvida mesmo. Eu acho que o fato de eu ter dúvida, ele não me paralisa, ele me motiva, sabe? Porque não tem como você ter certeza das coisas. Você não tem certeza de nada, você não tem como ter certeza de nada. Por exemplo, eu estou numa empresa, tá? E aí a pessoa tá trabalhando numa empresa. Se ela tá trabalhando numa empresa, ela fala, putz, é muito mais seguro eu estar nessa empresa do que empreender. Será? Aí amanhã você pode ser demitido. Ou amanhã você pode simplesmente ter um problema de não conseguir fazer determinada coisa e você não ter mais valor para aquela empresa. É mais seguro? Não sei. Empreender também é muito inseguro. Então, por exemplo, quando eu fui tomar a decisão de empreender, eu tinha uma carreira consolidada como executiva de marketing e eu queria muito empreender. E isso me deixou em dúvida por um bom tempo. Até que teve um momento que eu falei, cara, eu preciso empreender, eu quero fazer isso, eu vou fazer isso. É mais arriscado eu empreender do que eu ser executiva? Naquele momento, sim, porque minha carreira como executiva estava indo bem. Mas é muito mais arriscado eu continuar como executiva e eu construir a empresa dos outros, somente para os outros, e não construir a minha empresa, sendo que o meu objetivo maior é uma ação criadora. Então, para mim, foi um risco menor. Só que assim, eu tô sempre em dúvida. Por exemplo, a minha empresa vai dar certo? Eu acredito que sim, mas às vezes eu acredito que não. Às vezes eu acho que não, às vezes eu acho que vai dar tudo errado, às vezes eu acho que vai dar tudo certo. Mas eu vou continuar fazendo. Então eu vou continuar testando, eu vou continuar aprendendo. Agora, uma coisa que eu tenho certeza, que é a única certeza que eu tenho, é que enquanto eu estiver viva, eu vou estar aprendendo e fazendo coisas. E isso sempre vai me levar para algum lugar melhor do que o que eu tô agora. Sempre. Então, isso para mim é o meu motivador. Acho que a única habilidade que eu tenho na minha vida, a única habilidade, e que eu posso ser a melhor do mundo, eventualmente, é a de juntar coisas que parecem injuntáveis e criar alguma coisa a partir disso. Nisso eu acho que eu posso ser muito, muito boa. Então é nisso que eu tô investindo. Esse podcast tem um oferecimento de Michael Page, líder em recrutamento e seleção de executivos no Brasil e América Latina. E tá, chegamos agora no momento Headhunter. Qual que é a pergunta que você sempre faz nas entrevistas para contratar alguém para o seu time? Pergunta que eu sempre faço nas entrevistas para contratar alguém do meu time. Se a pessoa é curiosa. Eu sempre pergunto se a pessoa é curiosa. Acho que, para mim, uma característica que faz eu não querer alguém é saber que a pessoa não é curiosa. Então, normalmente, eu não contrato alguém que é única e exclusivamente especialista, mesmo se ele for excelente naquilo. O inseto não rola? Não. E que tipo de pessoa não dá certo trabalhando com você no dia a dia? Uma pessoa muito política. Pessoa muito política não dá certo trabalhando comigo no dia a dia. Porque eu adoro receber feedback de quem tá do meu lado, de quem tá abaixo. Eu gosto. Me incomoda. É que eu gosto e fico, pô, que maneiro, muito obrigada. Não, eu gosto e eu fico puto, às vezes até eu retruco, mas aquilo é o que me movimenta a ser melhor. E eu gosto de gente transparente. Então, a pessoa política que fala uma coisinha aqui, outra ali, que vai no joguinho, não tem como dar certo comigo. Porque ela vai me odiar e eu vou odiar ela. Eu não consigo ser tão político. Inclusive, eu gostaria, tá? Eu adoraria conseguir ser, mas é uma habilidade que eu não tenho. Eu sei que eu nunca vou ser boa nela. E se a pessoa for comigo, eu não gosto. Eu gostaria de ter essa habilidade, mas eu não gosto de gente muito política. Eu gosto de gente que fala a verdade, chega pra mim e fala, cara, eu não concordo com você. Acho que isso aqui que você falou não faz sentido. Eu gosto de gente que fala pra mim, putz, isso aqui que a pessoa falou, eu achei muito melhor do que o que você falou. Pra mim, a relação profissional, quando ela é construída à base da transparência e da verdade, é a oportunidade certa, obviamente com respeito, é a oportunidade certa para os dois crescerem. Eu não acredito que exista uma relação exclusiva entre líder e liderado, que o líder lidera e o liderado é liderado. Sempre o líder é líder e o líder também é liderado dos seus liderados. Um lidera o outro. É uma relação de troca muito profunda. E quando as pessoas não gostam de você, normalmente qual é o motivo? Acho que é porque eu sou muito transparente. Eu não gosto de polêmica e nem briga, mas pelo meu instinto, eu sou transparente. E eu falo, às vezes, algumas coisas que a pessoa não gostaria de ouvir. E eu não sou política. Eu não consigo, eu juro pra você, se eu estiver sentada aqui com você, isso até é uma coisa que eu queria saber fazer, eu não sei, as pessoas às vezes não gostam de mim por isso. Eu trato de verdade você e o
cara que vai trazer aqui um cafezinho pra gente e o Paulo Guedes, eu trato igual. Pra mim não existe nenhuma trava que me dá pela pessoa ser famosa, por eu admirar, por a pessoa ser importante. Eu trato igual, eu vou ouvir igual, eu vou discordar se eu tiver que discordar, eu vou concordar se eu concordar, eu vou querer aprender igual. E isso incomoda muito algumas pessoas. E o que você gostaria de perguntar pro Baza, Headhunter? Você como um headhunter, me analisando, né? Porque o headhunter analisa. O que você acha que eu tenho de potência, Baza? O que eu acho que você tem de potência é a busca pela profundidade. Acho que de todas as interações que a gente teve, eu nunca vi uma resposta rasa. E isso que me interessa e me instiga muito, porque sempre eu pergunto e aí vem fundamento, vem um estudo, e eu acho isso muito bacana, porque uma das coisas que eu mais provoco com as pessoas que estão próximas de mim, me interessa menos a sua opinião e me interessa muito mais o racional que te fez chegar nessa opinião. Tanto que quando alguém me traz alguma solução, alguma proposta, eu falo, olha, me traz os dados que você utilizou para chegar nessa solução e o racional de como você colocou esses dados em alguma fórmula para trazer aqui. Porque opinião por opinião, desculpa, eu vou ficar com a minha. Lógico. Agora, se você me trouxer fatos e dados e a estrutura racional, pode ser que eu mude a minha opinião. E eu acho que você traz isso, eu acho isso é muito bacana. Para o que você faz, então, na verdade, eu acho isso fundamental. Não dá para ser raso, senão você vai estar copiando receita de bolo que não vai funcionar. E eu acho que isso é o que te fez fazer boas transições de carreira. Seja da dramaturgia para criação de marcas, seja como executiva, agora como empreendedora, porque aí você vai buscar ali na essência para beber na fonte que pode te moldar para o que você vai precisar naquele modelo. Mas pensando em currículo, você não acha que essas transições podem ser mal vistas? Totalmente, não tenho a menor dúvida. A maior parte das pessoas não vai buscar profundidade. Elas vão olhar no currículo aqui e aqui. É claro que assim, a hora que eu olho a tua história, a tua experiência artística foi muito nova. Então, isso é um momento que talvez você olha para um profissional e está se encontrando. Então, eu vejo menos impacto. Mas quando você olha para frente e a gente vê os estudos que demonstram que uma pessoa normal tende a ter daqui para frente de 4 a 6 carreiras ao longo da vida. Uau! Então, quem está aqui nos escutando agora, que talvez está com receio, puxa, estou pensando num movimento de carreira, sinto informar. Não vai ser o último. Você vai ter alguns movimentos, porque no mundo que muda tão rápido, as necessidades da sociedade se transformam e talvez o que a gente faz vai perder valor e relevância. E a gente vai precisar se transformar. Agora, essa transformação, ao mesmo tempo que ela dá o frio na barriga, quando a gente vai para a nossa segunda ou terceira carreira, a gente não vai do zero. A gente traz um conjunto de habilidades e experiências. É claro que eu, como headhunter, se eu for dar treinamento de liderança, eu levo muitas habilidades. Agora, se eu quiser virar um médico neurocirurgião, eu tenho 12 anos de distância aqui entre, vestibular, faculdade, residência, começar a me especializar. E aí é onde a gente precisa começar a medir também que essas transições de carreira, o quanto eu tenho de energia para não desistir ao longo do caminho, quanto que eu tenho de recursos financeiros dentro da dinâmica e quanto que eu tenho o suporte necessário, que é o que eu falei, 10 mil horas tocando violão sem instrução não vai te fazer chegar lá. Então isso é um pouco como eu enxergo. Vou fazer mais uma pergunta para você sobre isso de headhunter. Você falou de como é que você... Uma dúvida assim, de como que você analisa uma pessoa para você entender se aquela pessoa faz ou não sentido para aquela cultura. Porque isso é uma coisa que eu acho que fica muito confuso para as pessoas quando elas entram, quando elas são reprovadas numa empresa e elas têm eventualmente mais habilidades. Como é que você consegue pegar assim, essa pessoa que nessa cultura casa, nessa outra cultura aqui não casa? Vamos começar pela frustração. A maior parte das pessoas muitas vezes ficam frustradas porque elas não são selecionadas e elas olham para a posição e falam assim, puxa, mas eu poderia desempenhar muito bem essa função. E eu realmente acredito que muitas delas poderiam. Só que o desafio é, dentre tantas, qual tem o maior potencial dentro de um risco que o cliente que está contratando está disposto a assumir. Não dá para a gente falar de potencial sem falar do risco assumido. E é claro que, como tudo na vida, quanto maior o risco, normalmente maior o retorno. Então aqui vem dentro dessa dinâmica, então eu acho que esse é o primeiro elemento. Mas para não fugir da tua pergunta sobre como avaliar, uma das coisas que eu gosto de entender muito é mais do que saber o que você fez, mais do que querer saber por que você fez, eu também busco avaliar como você se sentiu.
porque isso te traz elementos muito profundos do que te move. Tanto que uma das perguntas que eu mais gosto de fazer em sala de entrevista é a seguinte: de tudo que está escrito no seu currículo, o que você tem mais orgulho? Isso me dá pistas importantes sobre propósito, energia, motivação. E a partir daí eu acho que essa é a beleza do ser humano, né? Que é o produto mais instável que existe na face da Terra, porque o que ele pensava ontem é diferente do que vai pensar hoje e do que vai pensar amanhã. E tá tudo bem. Mas eu acho que isso vem muito também talvez da habilidade que eu considero hoje mais importante para um profissional, que é do autoconhecimento. Porque enquanto você não tiver um autoconhecimento para poder daí buscar o que você acredita, você está à mercê de alguém olhar para você, identificar o seu talento e ter uma oportunidade para você. E aí eu acho que você, dessa forma, é passageiro e não condutor da tua vida profissional. E chegamos agora, Thay, no momento, Dona Ângela. Complete a frase. Eu sou esquisita por quê? Que demais! Mentira, tem esse momento? Eu sou esquisita? Tem, sempre. Eu sou esquisita por quê? Eu sou tímida e extrovertida. Eu sou artista e executiva. Eu sou nerd e criativa. Então, eu sou esquisita porque eu sou um paradoxo. Eu sou sempre duas coisas que parecem não ter nada a ver uma com a outra. E no mundo que está sempre tentando te colocar numa caixinha, deixa as pessoas malucas. Total. E qual o maior perrengue, situação engraçada que você já passou no mundo corporativo? O maior perrengue que eu já passei no mundo corporativo foi quando eu era bem nova. Tinha acabado de abrir minha empresa. E aí um amigo meu me chamou para uma reunião. Eu falei, cara, eu não posso, eu tô saindo da praia. Não, preciso que você vá, eu quero te mostrar pro meu pai, eu quero que você faça um trabalho pra gente, precisa ser agora, não sei o que. Ele falou, não, mas cara, eu tô de bermuda. Não, pode, vamos lá, não sei o que. Aí eu cheguei, ele me levou, ele era jovem também, não tinha noção nenhuma, nem eu, né? Duas pessoas completamente sem noção. E a gente entrou na sala e tava todo mundo numa reunião de conselho, super arrumado. E eu de short, chinela havaiana e camiseta. Pra eu falar para esse conselho sobre marketing aos 20 anos de idade. Então já era uma pirralha. Com a chance de dar certo. Pior que deu, cara. Deu certo? Não, pior que deu, cara. A gente se tornou a agência na época que eu tinha, que era a Vibe, dessa empresa. Então foi a coisa mais maluca que já me aconteceu. Eu quase infartei e deu certo. Olha só como é a vida. E caminhando agora para o final, o nome desse podcast é Lugar de Potência. Qual que é o seu lugar de potência? Que tipo de situação e ambiente que pode te jogar que você brilha? Os desafios. Eu gosto de lugar com pressão, eu gosto de lugar que tem meta clara, meta ousada, que tem que chegar no resultado. Aí eu brilho. Aí eu consigo usar a criatividade muito estrategicamente para chegar nos resultados. Me bota num lugar que tem tipo, cara, a gente precisa fazer 5 milhões, mês passado a gente fez 2 e a gente tem que fazer 5. É esse lugar aí que eu gosto de estar, que é onde eu vou achar esse dinheiro. E me conta uma verdade que as pessoas não costumam dizer e, na sua opinião, é fundamental para se ter sucesso. Se só trabalho duro chegasse ao resultado, o burro seria o dono da fazenda. O que você aprendeu nos últimos 12 meses, seja em conhecimento ou habilidades? Eu aprendi que as coisas são mais simples do que parecem e que as pessoas que a gente mais admira são mais comuns do que a gente imagina. Se a gente conhecesse um gênio, talvez a gente percebesse ou achasse que ele não é um gênio, embora ele continuasse sendo. Quando você conhece qualquer pessoa com profundidade, ela se parece menos especial do que quando você não a conhece. Então, aquilo que você acha que você não consegue fazer, provavelmente você consegue. Se tem alguém fazendo, provavelmente você consegue. Tem alguma lição ou frase do seu avô que você já comentou que é uma baita referência para você, que te marca e hora ou outra você se pega lembrando dessa frase? O meu avô, eu fiz até uma poesia sobre ele, né? E aí tem uma coisa que ele fazia muito e parecia uma resposta muito simples. Ele gostava muito de ficar andando, meu avô, andando, vagando assim, né? E aí ele perguntou uma vez pra mim, por que você quer ser artista? Eu falei, porque eu quero ser muita gente. Quero ser muitas pessoas. Aí eu falei pra ele, por que você caminha tanto, vô? Eu era pequena, devia ter uns 8, 9 anos de idade. Porque é preciso caminhar. É preciso caminhar e caminhar e caminhar. E aí essa lição foi muito forte pra mim, porque depois eu vi uma peça de teatro que a Clarice, era a atriz, acho que é Clarice Nisquier é o nome dela, Alma e Moral se chama, que ela falava assim, as pessoas que leem a Bíblia, às vezes acham que o povo de Israel chegava no mar e Deus abriu o mar para eles caminharem.
Mas a verdade é que o povo caminhou em direção ao mar aberto e Deus, vendo a coragem e a fé daquele povo caminhando em direção ao mar aberto cheio de ondas, abriu o mar para ele. Então, se você olha todos os grandes intelectuais da história da humanidade, todos os grandes fazedores tinham o hábito de caminhar. Caminhar significa avançar em direção ao desconhecido. Então, eu gosto dessa frase, é preciso caminhar. Adorei. E me indica 3 pessoas bacanas para eu convidar para esse podcast e ter uma conversa como essa. 3 pessoas bacanas para você convidar para esse podcast. Paulo Guedes, convivo bastante com ele agora, acho ele um cara genial, aprendo muito com ele, cara inteligente, intelectual. Deixando uma dica aqui para você, eu tô falando muito, mas cara, pensa num cara inteligente e equilibrado. Ele tem uma visão profunda das coisas. Ele não fala, é assim, pronto, é assado e pronto. Um cara genial, é um cara que você deveria trazer aqui, de uma simplicidade enorme também. Paulo Guedes. A Carla da CIMED, acho ela extremamente diferente do que é o padrão do executivo. Esses dias eu tive na CIMED, ela estava lá com um tênis rosa choque, um terno que foi feito de uma toalha laranja, totalmente diferente. É uma mulher extremamente leve, divertida, mas que ao mesmo tempo é mãe, inteligente, focada, linha dura, muito inteligente. Acho que ela faz muito sentido você trazer. E por fim, uma pessoa meio fora da curva, que eu acho que você deveria trazer aqui, é a Malu Borges, que é uma influenciadora de moda, mas que tem uma mentalidade de growth que eu nunca vi. É uma influenciadora que está crescendo muito, não a conheço pessoalmente, mas eu acho o trabalho dela genial. E ela agora acabou de abrir uma empresa para agenciar influenciadores. Eu não sei se ela vai agenciar para publi, eu sei que também ela está fazendo uma marca própria. Então eu acho que ela tem uma visão de negócio aliado à criatividade muito forte. E aí vocês bateriam um papo muito legal. Que legal, adorei. E tem uma pergunta que eu faço para todo mundo que passa por aqui. O que é felicidade para você? Felicidade para mim é liberdade. Para mim, felicidade é poder definir a minha vida. Então, felicidade para mim não é riqueza, mas eu quero ser rica o bastante para eu escolher o que fazer. Felicidade para mim não é morar num lugar incrível, mas eu quero ter liberdade para eu escolher aonde eu quero morar. Então, felicidade, sucesso para mim é liberdade. Adorei. Ó, antes de você ir embora, tem um presente aqui para você. Um óculos da Calvin Klein, a Machon, que são fabricantes e distribuidores dos óculos no Brasil. Dão aquela stalkeada no perfil dos entrevistados, mandaram, falaram assim, esse daqui vai combinar com a Thay. Olha lá, hein? Amei. Ficou bom, galera? Muito bom, muito bom. E Thay, antes da gente fechar aqui, como é que as pessoas te encontram? Que projetos que vem pela frente? Eu acabei de fundar a minha empresa, que se chama Vinci, em homenagem ao Leonardo da Vinci. Uma amiga minha falou pra mim, Tayana, mas como você bota o nome da sua empresa de Vinci? O nome do cara é Da Vinci. Eu falei, mas a minha empresa é Vinci. Da Vinci é na Itália. Minha empresa chama Vinci. Adorei. E eu escolhi esse nome. Mas é em homenagem ao Leonardo da Vinci. Então vocês podem me encontrar na Vinci, no @vinci.society, que é o Instagram da minha empresa, ou no meu Instagram, que é tai.ldantas. Lá você também pode me encontrar. E no LinkedIn, Tayana Dantas, você me encontra também. Muito bom, tá? Adorei aqui. Eu tenho certeza que todo mundo que nos escutou até aqui saiu com páginas e páginas de anotações, muitos insights, muitas lições. Obrigado mesmo por trazer o teu conhecimento e tua experiência aqui. E para você que nos escutou, aproveita para compartilhar esse episódio com todos os seus amigos. Muito obrigado mesmo. Adorei. Valeu. Obrigada a você. Este podcast foi editado por Felipe Mux.